Saúde a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Luzia, eu sou missionária e também na minha igreja o povo me considera como pastora, me chama de pastora. E eu também aceito, graças a Deus, né? Com muito gosto, com muito respeito, graças a Deus, né? Sabemos nós, glória a Deus, aleluia, né? Que não é cargo que vai dar para nós a salvação. Não é cargo de obreiro, pastor, pastora, missionário, presidente, né? Não importa o cargo que a gente tem na obra de Deus. O que vai salvar nós vai ser a nossa obediência com Deus. Aí sim vai salvar nós. Não adianta nós ter um cargo na igreja se não tiver obediência na palavra do Senhor. Sabemos que nada vai adiantar, né? Então, eu não me importo, né? Porque as pessoas me chamam de obreira, me chamam de pastora, me chamam de missionária, não importa, né? Para mim, tá bom. O importante é eu estando, trabalhando para Jesus e fazendo a obra de Deus e obedecendo a obra do Senhor, né? Os mandamentos do Senhor na obra dele. Hoje nós vamos falar aqui, nesse pequeno vídeo que eu estou fazendo para o canal Caminho da Salvação. Estou fazendo esse pequeno vídeo aqui mesmo no meu lar, né? Para o canal, glória a Deus, aleluia. Peço a vocês que assistem, vocês, glória a Deus, que assistir, glória a Deus, aleluia, que gostar, glória a Deus, aleluia, do vídeo. Dê um like e também compartilhe o vídeo também. Se inscreva no canal, aqueles que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para ajudar o canal Caminho da Salvação. Você que se inscrever nesse canal, você está ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus a muitas pessoas. E Deus estará abençoando vocês poderosamente, porque Deus, ele é maravilhoso. Hoje nós vamos falar aqui sobre as pessoas que ajudam a obra de Deus. Pessoas, glória a Deus, que pega a sua oferta e oferta a obra de Deus para ajudar a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor aqui na terra ela é carente e ela precisa da nossa ajuda. Quantas pessoas, até mesmo pessoa que já comentou no meu canal dizendo: "Ah, Jesus é rico, ele não precisa de dinheiro". Sim, você falou uma palavra certa na primeira palavra. Jesus é rico, ele não precisa de dinheiro, porque ele é o dono de todas as coisas, dono da prata e do ouro e de todas as coisas, ele é o dono. Mas eu afirmo a você que disse isso, que a palavra de Deus nos afirma também que a obra de Deus é carente e ela precisa de toda a nossa ajuda. Todo aquele que ajuda a obra de Deus de bom coração, Deus ele multiplica em dobro na vida dele. Por tudo que ele faz, Deus multiplica em dobro. Deus dá saúde, Deus ele dá prosperidade, ele dá tudo que aquela pessoa precisa. A obra de Deus é carente e precisa da nossa ajuda. Todos nós devemos ajudar a obra de Deus. Porque Deus, glória a Deus, ele é rico, dono da prata e do ouro, mas a obra dele aqui na terra necessita de ajuda. Tem contas para pagar, aluguel, água, luz, tem muita coisa para pagar aqui na terra. E a obra de Deus precisa de ajuda sim, né? Então, aquele que ajuda com alegria lá no céu brilhará. Aquele que não quer ajudar também não deve falar mal daquele que ajuda. Deve ficar de boca calada, né? Porque a pessoa que está ajudando, ajuda de bom coração. E eu tenho certeza que aquele que ajuda a obra de Deus não faz falta para ele nada. Porque Deus multiplica em tudo e coloca a mão e dá a solução. Quando ele pensa que ele vai perecer, nosso Deus entra com as providências e vem. E o Senhor multiplica e faz uma grande obra. Porque Deus já fez isso na minha vida. E muitas vezes. E eu sou muito agradecido, nosso Deus, por tudo. Eu vou ler aqui um pequeno versículo para não ficar só nessas palavras.
também ler um versículo da palavra de Deus. Vamos ler aqui a oferta da viúva pobre, que diz assim: Jesus estava no pátio, aqui ó, no 12, é Marcos 12, né? Esqueci assim de falar para vocês. É Marcos 12, 41, se você quiser, né? Quiser procurar na sua casa aí também, para você acompanhar aí também, né? Ler na sua casa também, você vai achar aí, né? Então não pode deixar de falar, né? Então são Marcos 12 e 41, né? Marcos capítulo 12, versículo 41, que diz assim, ó: Jesus estava no pátio do templo e sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punhava dinheiro ali. E muitos ricos dava muito dinheiro. E então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedas de pouco valor. E aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que tudo, porque os outros deram o que estava sobrando, mas porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Para vocês verem que maravilha, glória a Jesus, aleluia. Jesus estava ali, glória a Deus, aleluia, no pátio do templo, sentado ali, e Jesus observava as pessoas que entravam ali no templo. E as pessoas que entravam ali ofertavam, davam ali a sua oferta, colocava ali, glória a Deus, aleluia, na caixa das ofertas, glória a Deus, aleluia, o seu dinheiro, glória a Deus. E quantos que entravam ali, que tinha até condições melhor, até que ofertavam um dinheiro bom até para ajudar. Mas, glória a Deus, aleluia, Jesus, e Jesus observando, mas entrou aquela viúva pobre, que ela ali, ela não tinha condições nenhuma. Ela tinha 2 pequenas moedas de pouco valor, mas ela não olhou que ia fazer falta para ela. Era a única coisa que ela tinha, o único dinheiro que ela tinha para o seu sustento. E ela não pensou 2 vezes, ela pegou e ofertou com aquelas 2 pequenas moedas, glória a Jesus, de pouco valor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Para vocês verem, glória a Jesus, aleluia, que aquela mulher, ela não pensou que ia fazer falta para ela. Ela crê em Deus, ela acreditou, ela tinha fé que se ela ofertasse a obra de Deus com tudo que ela tinha, Deus ia fazer uma obra muito grande, Deus poderia multiplicar em tudo para ela e não deixar ela perecer, como Deus pode e Ele faz. Deus é maravilhoso. Então Deus se agrada com todo aquele que ajuda a obra dele e não olha. Tem pessoa que olha para o pastor: se eu ajudar a obra de Deus, o que o pastor vai fazer com o dinheiro? O pastor vai pegar o dinheiro e vai gastar com outra coisa, ou até mesmo com ele mesmo. A pessoa não pode pensar desse jeito. Por quê? O que nós faz para Deus, nós faz para Deus. O pastor que pegar o dinheiro da igreja e usar para coisa desnecessária, Deus está vendo. E Deus, ele vai cobrar do pastor, da pastora, Deus vai cobrar dele. Então vocês não se preocupem com isso, porque o olho do nosso Deus vê todas as coisas. A Bíblia fala que o olho do Senhor é como chama de fogo, contemplando todos os moradores da terra. Deus sabe tudo o que nós fazemos, de bom ou de mal. Se nós fazemos as coisas maldosas, Deus está vendo. Fazer as coisas boas, Deus está vendo. Então Deus, ele é maravilhoso. Então ele contempla tudo que nós faz na face da terra. Então, você não se preocupa com isso, faz a sua parte, ajuda a obra de Deus, dê para Deus, para a obra de Deus. Se usarem para outra coisa, não é problema seu, você deu de coração para Deus, Deus não vai cobrar de você. Deus vai multiplicar para você em dobro aquilo que você deu para a ajuda da obra do Senhor. E se o pastor, ou sei lá quem for responsável, pegou o dinheiro
da obra de Deus e fez outra coisa e não cuidou da obra de Deus, Deus vai cobrar dele, porque Deus está vendo todas as coisas. Faça igual aquela viúva pobre, que ela tinha 2 pequenas moedas de pouco valor, mas ela deu tudo que ela tinha, ela deu de coração para ajudar a obra do Senhor. E o Senhor disse, eu afirmo, ele disse a vocês, para os seus discípulos, que é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Para vocês verem que maravilha. Porque os outros deram, o Senhor disse, aquilo que sobrava. Eles tinham sobrando para dar. Mas aquela viúva, ela não tinha sobrando. Era o único dinheiro que ela tinha para o seu sustento. E ela não pensou nisso. Ela ajudou a obra de Deus e não pensou no dia de amanhã. Para vocês verem que maravilha. E quantas pessoas que às vezes dão uma ofertinha para ajudar a obra de Deus e fica falando. Ah, eu dei isso, eu dei aquilo. O que nós ajudamos a obra de Deus, nós não podemos ficar falando. Quantas pessoas que também dão o dízimo na igreja para ajudar a obra de Deus e fica falando. Nós não podemos ficar falando, porque Deus ele é maravilhoso, ele dá muito mais para nós. Deus dá esse ar puro para nós respirar, Ele dá para nós a água, Ele dá para nós o sol, Ele dá para nós o alimento de cada dia, Ele dá saúde para nós trabalhar, correr atrás daquilo que precisa. Quando a pessoa não tem emprego, a pessoa crê em Deus, confia em Deus, abre porta de emprego. Deus ele trabalha de uma maneira maravilhosa e muito especial na nossa vida. Nós não podemos reclamar daquilo que nós damos para a obra de Deus, porque a obra de Deus é maravilhosa. E nós devemos ajudar a obra de Deus. Para que serve o dinheiro que vai para a igreja? Dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, para que é esse dinheiro? Porque usar para que esse dinheiro na igreja? Esse dinheiro é para ajudar a pagar, manter o aluguel da igreja, quando paga aluguel, água, luz, a despesa da igreja. A igreja tem uma despesa também, que tem também, que todo ano também pagar também uma taxa também para o governo, tem que ajudar também, né? Para a igreja tem despesa, o dinheiro que sobra na igreja é para mod fazer o quê? Para mod alugar mais salão, para mod a obra de Deus crescer, crescimento da obra de Deus. Quantos ministérios que paga obreiro, irmãos, irmãs, para ir longe, para ir para outros países, levar o evangelho, tudo isso, glória a Deus, aleluia, é bíblico, glória a Deus, aleluia. O obreiro ele é digno do seu salário para aqueles ministérios grandes, que pode pagar os obreiros, para modo ir longe, é difícil para modo ir para outros países, levar o evangelho não é fácil, as pessoas passam grande perturbação, tribulação, porque as pessoas até aceitar o evangelho, então aquele que está pregando, levando a palavra de Deus, ele passa por uma prova muito grande mesmo. O inimigo se levanta com grande tribulação para a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa está ali firme fazendo a obra de Deus. Então eles são dignos de ter o seu salário. Tudo isso é bíblico, glória a Deus, aleluia, Jesus. O dinheiro que entra na igreja, quando entra um dinheirinho a mais, eu tenho meu desejo muito grande, né? O nosso ministério, ele é pequeno, ele não tem ainda bastante crescimento, mas quando se entrar um dinheirinho a mais, se sobrar alguma coisa, nós já ajudamos muitas pessoas também com cesta básica, pessoa que precisa. Então esse é meu desejo de Deus abençoar um dia para que eu possa também ajudar as pessoas com alimento, pessoa que precisa de um medicamento, pessoa que precisa, às vezes, pagar uma água, pagar uma luz, que está desempregado e está ali para cortar a água, cortar a luz, está sem alimento na casa, a pessoa poder suprir as necessidades dessas pessoas. Esse é o meu desejo. Um dia chegou uma mulher, ela frequenta a minha igreja, ela não é evangélica, né? Mas ela frequenta os cultos da minha igreja. E ela passou perto de mim, me cumprimentou, né? Ela me cumprimentou, ela falou, pastora, eu estou precisando de um gás, eu estou desesperada, precisando de um gás, acabou meu gás e eu não tenho gás para cozinhar. Aquilo doeu dentro de mim, mas eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro para modo comprar aquele botijão de gás para aquela mulher. Então eu fiquei muito triste com aquilo, meu coração doeu, porque só Deus sabe o quanto que eu desejei ter o dinheiro para modo ir ali no mercado
e suprir a necessidade daquela mulher com aquele gás. Mas naquele dia eu não tinha. Eu não tinha. O dinheirinho que tinha entrado na igreja tinha pagado as contas da igreja, não tinha sobrado nada. Então eu não tinha condições. Né? Meu esposo também ainda não tinha recebido, não era o dia ainda dele receber também. Então eu não tinha condições de suprir a necessidade daquela mulher. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste com aquilo. Mas Deus, Ele conhece e sabe o desejo do nosso coração. Então eu falo para vocês, glória a Deus, aleluia, ajuda a obra de Deus. Não olha para o que as pessoas falam, não. Ajuda de coração a obra de Deus, que Deus vai multiplicar para você. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar. Deus não vai deixar faltar nada para vocês. Eu tenho certeza que Deus é maravilhoso. Teve um tempo, o meu esposo trabalhou, meu esposo é pedreiro, ele trabalha de pedreiro. E meu esposo estava trabalhando e o patrão não pagou ele. E eu tinha, naquela época, faz tempo isso daí, não é agora não, mas eu lembro que acabou os meus mantimentos, eu tinha feito o resto do meu arroz. E eu lembro que naquele tempo eu fui no culto e Deus, assim, ele revelou para o irmão assim, que Deus ia suprir as minhas necessidades. E Deus supriu as minhas necessidades. Quando chegou no outro dia, eu já tinha feito na janta o resto do meu arroz. Quando chegou no outro dia, Deus usou 2 irmãs para mandar cesta básica para mim. Deus trabalhou, meu esposo recebeu o dinheiro e fez compra para dentro de casa, encheu o meu armário de compra, minhas vasilhas de mantimento, ficou tudo cheia, graças a Deus, Deus supriu as minhas necessidades. E Deus até hoje, Ele não me deixa faltar nada, Ele sempre está suprindo as minhas necessidades. Então eu falo para vocês, acredite em Deus e confie, não olhe pelo que os outros falam, não, porque Deus supre as suas necessidades e te dá vitória. Então, para vocês verem que aquela viúva deu tudo que ela tinha, ela deu de bom coração para ajudar a obra de Deus. Os outros que deram o que sobrava, mas ela não. Ela não deu o que sobrava, era o único que ela tinha. Mas ela deu de bom coração. Então, faça isso também. E eu agradeço a todos. Assista esse vídeo e dê aí o seu like para ajudar no canal. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. E aquele que não é inscrito, se inscreva nesse canal também para ajudar também. Glória a Deus, aleluia, o canal Caminho da Salvação. E eu vou fazer uma oração para Deus abençoar a vida de vocês e suprir as suas necessidades. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, Deus vivo, Deus amado, poderoso, aqui nós te encontramos na tua presença, meu Pai. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que supra, meu Deus, necessidade de todos aqueles, meu Deus poderoso, Senhor, que está sem o alimento, desempregado. Quantas pessoas desempregadas, meu Pai querido, poderoso, visita com o teu poder, abre porta de trabalho para essas pessoas, meu Deus, esse homem, esta mulher, esse jovem, esta jovem que está desempregado, meu Deus poderoso, Senhor Jesus, precisando, necessitando de um trabalho, meu Pai querido. Ó, meu Deus, essa mãe que não tem nem o alimento para fazer para o seu filho agora, meu Deus. Envia aqueles que têm condições, Senhor amado, para suprir as necessidades dessas pessoas, meu Pai. Visita cada um com o teu poder e supra as suas necessidades, meu Pai.